Boa tarde, turma. Tudo bem? Pois é, então a gente está falando sobre máximos e mínimos e hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Então, se você perceber, só essa parte de máximos e mínimos, que é uma parte de otimização, é uma parte muito rica dentro da parte derivada parcial. Então, as derivadas parciais, elas têm aplicações muito importantes no cálculo, na engenharia, na matemática, e por isso que a gente está dedicando aqui algumas semanas para tratar sobre esses assuntos. Hoje, então, vamos falar sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Eu queria começar aqui no quadro com vocês. Então, máximos e mínimos em compactos. Bom, eu sei que você já está cansado de ver essa questão de máximos e mínimos. Você já sabe o que fazer. Você já sabe calcular ponto crítico. Você já sabe aplicar no teste da segunda derivada. Você sabe calcular o hessiano. Se for um problema de otimização, você sabe transformar. Você sabe interpretar para saber qual é a função para otimizar, para saber qual é a minha condição. Você sabe transformar aquela função numa função de duas variáveis. Enfim, muita coisa você já sabe. Mas ainda falta alguns assuntos para a gente ver sobre isso. E hoje, por exemplo, eu quero falar sobre máximos e mínimos, mas quando estamos em conjuntos compactos. Para entender melhor, eu vou recapitular o que você aprendeu lá no cálculo 1. Então, só para lembrar, no cálculo 1, você tinha ali uma função de uma única variável. Por exemplo, vamos colocar aqui a função f de x igual a x². Olha, se eu só te desse essa função e pedisse para você, calcule para mim, verifique se a função tem máximos e mínimos, o que você faria? Você ia derivar a função, igualar a zero, achar ponto crítico, aplicar um dos testes no ponto crítico e assim você ia perceber se a sua função, se o seu ponto ele é de máximo ou de mínimo. Só que também no cálculo 1, você aprendeu que tem, dependendo do contexto, tem um método bem interessante para a gente. Quando é que esse método se aplica? Quando você tem intervalos fechados no seu domínio. Porque geralmente, quando eu falo para você minimizar, otimizar uma função, eu estou pressupondo que o meu domínio é o maior possível. Então, por exemplo, aqui nessa função x², se eu só dissesse para você, olha, acha para mim máximos e mínimos aqui, você já ia supor que o domínio dela são todos reais e trabalhar em cima disso. Mas se eu quisesse, eu poderia restringir o meu domínio em um intervalo fechado, por exemplo. Então, digamos que eu fale para você assim, olha, acha para mim máximos e mínimos para essa função, só que o domínio dela, o domínio da minha função não é toda a reta, é apenas esse intervalo fechado aqui, que vai de -1 até 2. Então, eu te dei a função, mas também te dei especificamente qual domínio eu quero. Nesse caso, o gráfico dela não vai ser aquela parábola inteira, como nós estamos acostumados. Vai ser um pedaço de parábola, digamos assim. Então, por exemplo, no ponto -1, contando que o -1 está bem aqui, o valor seria mais ou menos aqui. Aqui eu teria um simétrico e aqui para x igual a 2, eu chegaria aqui em cima. Então, ó, o meu gráfico seria mais ou menos isso daqui. Então, esse seria o nosso pedaço de parábola. Nesse caso, como é que você encontra máximos e mínimos? Bom, a primeira coisa interessante que você lembra desse assunto aqui é que se a sua função ela é contínua, que é o caso da função x², e o seu domínio é um intervalo fechado, então, com certeza, você pode dizer que essa função ela vai assumir um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Lembra que é difícil você assumir isso, é difícil você ter certeza de dizer assim, não, eu achei um ponto de máximo, esse máximo é o máximo absoluto. Não é tão simples assim, porque os testes que nós tínhamos, eles não dizem que o máximo ou o mínimo eles são absolutos, e sim que são locais.
são relativos. Mas, quando você tem uma função contínua em um intervalo fechado, então sim, você vai ter sempre o máximo e o mínimo absolutos. Ok. Quem te garante esse resultado é o famoso teorema de Weierstrass. Então, o teorema de Weierstrass vai dizer que se a sua função é contínua e o intervalo é fechado, então sim, a sua função ela vai assumir um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global. Tá, beleza. Até aqui a teoria, tudo ótimo. Mas aí a pergunta é, beleza, professor, mas como é que eu acho esses máximos e mínimos absolutos? Como é que eu faço isso? Aí lá no cálculo 1 você aprendeu um método, que assim, que eu sei que eu vou falar o nome, vocês vão lembrar na mesma hora. Método do intervalo fechado. Lembraram? Todo mundo lembrou, né? Muito bem, então você fez isso lá em cálculo 1, você teve essa aula do método de intervalo fechado, e por esse método você conseguia então descobrir qual era o ponto de máximo global e qual era o ponto de mínimo global para uma situação dessa. Bom, mesmo você já lembrando, eu vou, por exemplo, resolver essa questão aqui com vocês usando o método do intervalo fechado. Para esse método você tinha também um passo a passo, bem simples na verdade. O primeiro passo era achar ponto crítico, que era o passo tradicional. De todo método, praticamente, você vai ter que achar ponto crítico. Então, ó, em primeiro lugar, nesse método de intervalo fechado, você tinha que achar ponto crítico. Bom, isso aqui é um monômio, então o único caso de ponto crítico é quando a derivada é zero. Então, eu derivo a minha função igual a zero. Derivando a minha função, eu vou ter 2x igual a zero. O que significa, então, que o ponto crítico é x igual a zero. Achou o ponto crítico, você então analisava se esse ponto crítico estava dentro do seu intervalo. Porque, por exemplo, eu podia achar aqui, sei lá, calculei, achei que o ponto crítico é 8. Mas, gente, 8 está dentro desse intervalo aqui? Não. Aí o que eu ia fazer? É só ignorar esse ponto e não me interessa para mim. Tá, mas no caso eu não achei 8, eu achei 0. X igual a 0. O x igual a 0, ele faz parte aqui desse intervalo aberto, ou seja, dentro do intervalo, está dentro do intervalo, sim ou não? Está. Então, ó, esse ponto aqui, ele está dentro desse intervalo. O intervalo é de -1 a 2. Então, já que esse ponto está dentro do intervalo, o que eu faço com ele agora? Eu vou calcular a imagem da função, daqui da função, neste ponto. Então, a gente vinha e calculava, ó, quanto é o f de 0? Jogando aqui, o f de 0 vai dar 0. Pronto. E guardávamos essa informação. Perceba que nesses casos aqui, gente, quando você está no método de intervalo fechado, você não precisava pegar esse ponto e aplicar em um teste. Não precisava. O teste aqui ele é irrelevante. Assim, na verdade, ele não é... Você não precisa dele, não é necessário. Por quê? Porque no final, o ponto de máximo ou mínimo, ele vai ser ou o ponto crítico ou o ponto que está no extremo da tua função. Então, o próximo passo agora é pegar e calcular para esta função aqui o valor dela nos extremos, em x igual a -1 e x igual a 2. Aí eu vim aqui e calculava. F de -1. Bom, f de -1 vai ficar -1 ao quadrado, é 1. F de 2 vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. Então, primeiro passo, achava ponto crítico. Se esse ponto crítico estivesse no interior do meu conjunto, então eu calculava o valor da função naquele ponto. Depois, eu não precisava aplicar teste aqui nenhum nesse ponto, só deixo mesmo a imagem dele aqui guardada para mim, e vou agora analisar a fronteira do meu intervalo. Quando digo a fronteira, é o extremo, é a borda do intervalo. Nesse caso, eu tenho dois extremos. Eu tenho -1 e o 2. Calculei, então, o valor da função nesses dois extremos. Aí, no final, o que a gente fazia lá em cálculo 1? A gente comparava os resultados. Então, ó, aqui, o resultado que eu consegui foi 0. Aqui foi 1 e aqui foi 4. Aí, o que dizia o método? Bom, de todos os resultados que você obteve, o maior resultado é o máximo global. O menor resultado é o mínimo global. Então, neste caso aqui, gente, quem é o valor máximo global? É 4. Muito bem. Quem é o valor mínimo global? É 0. Então, aqui ó, você percebe
que você tem aqui um máximo global e aqui você tem um mínimo global. E se eu te perguntasse assim, quem é o ponto de mínimo global? Quem era? X igual a 0. Quem é o ponto de máximo global? X igual a 2. Pronto. Então você já entendeu. Deu para relembrar como é que funciona esse método. Então ele é bem simples. Calcula ponto crítico, acha a imagem do ponto crítico. Depois, calcula os pontos da fronteira e depois compara os resultados. Só isso. É assim que funcionava e você conseguia então achar o máximo e o mínimo. Aí às vezes os extremos da tua função podiam ser pontos críticos, às vezes podiam ser os extremos mesmo, ou seja, os máximos e mínimos globais podiam estar nos extremos do intervalo, podiam estar no ponto crítico, enfim, por isso que você tinha sempre que comparar, porque cada caso seria um caso diferente. Deu para relembrar, gente, como era esse método? Beleza, então agora a gente vai tentar adaptar esse método para o cálculo 2. Só que em cálculo 2 tem uma coisa muito interessante. O que? É o domínio da tua função. Porque aqui no cálculo 1, o teu domínio era só um intervalo. Então, se eu fosse te perguntar assim, como é o teu domínio? Professor, meu domínio é um intervalo. E se eu te perguntar, como é a fronteira do teu domínio? A fronteira são dois extremos, dois pontos. Um ponto inicial e um ponto final. É isso que é a fronteira para mim, em cálculo 1. Em cálculo 2, não. Cálculo 2 as coisas ficam um pouco mais interessantes, porque o meu domínio agora, ele não é uma reta. O meu domínio, principalmente, vai ser um subconjunto do R2. Então, ele pode ser um quadrado, pode ser um disco, enfim, qualquer figura do R2, já que a gente está trabalhando com funções de duas variáveis, na maioria das vezes. Então, em cálculo 2, o que você tem? Digamos que você tenha Você tem aqui um gráfico. Bora colocar ele assim. Tá, isso aqui é uma superfície qualquer. Só que perceba que agora essa superfície, eu estou restringindo ela a um domínio. Vou colocar o domínio aqui embaixo. Então, você tem uma superfície e você tem um domínio para ela. Tá, então, de novo, aqui você tem o seu gráfico, mas aqui embaixo, e esse que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, você tem o domínio da sua função. Então, agora, o nosso domínio é um pouco mais complexo. Então, a gente tem que primeiro, antes de eu mostrar para vocês como seria esse método intervalo fechado no cálculo 2, que já não vai mais ter esse nome, primeiro eu tenho que gastar um tempo aqui com vocês falando sobre esses domínios aqui, sobre esses conjuntos que estão aparecendo aqui. Eu quero primeiro definir com vocês o que seria um conjunto fechado para a gente, para poder eu falar do que seria um conjunto compacto. Mas antes de tudo isso, eu quero falar o que é um conjunto aberto. Então, olha só as etapas. Eu quero falar contigo primeiro o que é um conjunto aberto, para poder dizer o que é um conjunto fechado, para eu poder dizer o que é um conjunto compacto. Essa que vai ser a nossa sequência aqui nessa primeira parte da aula. Mas antes, perceba o seguinte, eu tenho aqui esse domínio. Esse domínio, ele é um conjunto, na verdade ele é uma superfície do R2. Então, eu poderia desenhar esse meu domínio aqui no plano cartesiano. É como se eu tivesse aqui no plano cartesiano um retângulo. É como se eu tivesse ele aqui, só que eu trouxe aqui para essa visão, para esse panorama no R2. A primeira coisa que eu quero definir com vocês é o que é um ponto interior. Então, perceba que agora o meu domínio é um conjunto, é um subconjunto do R2. E neste subconjunto, que é esse retângulo e esses pontos que estão aqui dentro dele, eu quero definir o que é um ponto interior. Mas antes que eu defina o que é um ponto interior, eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, você saberia me dizer, ou pelo menos saberia afirmar quando um ponto ele é interior ou não. Quer ver? Por exemplo, esse ponto aqui, gente,
Vocês acham que ele é um ponto interior do conjunto? Sim ou não? Sim, ele é um ponto interior do conjunto. Então, bora dar nome para o pessoal? Então, ó, vamos chamar esse conjunto aqui de D. D aqui de domínio. Está aqui, D. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que esse ponto, bora chamar esse ponto de P. Que P pertence ao interior. Aqui eu vou abreviar. P pertence ao interior aqui desse meu conjunto. Tudo bem? Ok, mas por que você sabe que isso aqui é um ponto interior? Ah, professor, porque está dentro. Tá, mas matematicamente falando, eu preciso de uma definição mais formal, né? Mais rigorosa. Não dá para dizer assim, ah, o que está... Não, não é. Então, matematicamente falando, o que vai determinar se um ponto ele é interior? Para um ponto ser interior, você precisa achar pelo menos uma bola aberta, basta uma bola aberta, de centro nele, e o raio pode ser qualquer tamanho, desde que, se eu fizer aqui ó, a bola aberta, essa bola ela tem que estar inteiramente contida dentro do meu conjunto, que é o caso aqui, certo? Ó, eu fiz aqui uma bolinha aberta, um raio pequeno, e aí toda a bola aberta ainda se encontra dentro do conjunto. Então, basta eu achar uma bolinha com centro nesse ponto, dentro do meu conjunto, inteiramente, que eu já posso afirmar que ele é um ponto interior. Essa vai ser a nossa definição. Aí você vai dizer, ah, professor, mas esse raio aqui, pode ser qualquer raio positivo? Sim. Pode ser, então, 1 milímetro? Pode. Pode ser 0,000001 milímetro? Pode. Aí você vai dizer, ah, então, qualquer ponto vai ser um ponto interior. Será? Não necessariamente. Quer ver? Ó? Bora pegar esse ponto bem aqui. Pega esse ponto bem aqui agora, gente. Vocês acham que esse ponto aqui é um ponto interior do meu conjunto? Não é mais. Porque mesmo que você pegue uma bola aberta e um raio muito pequeno, mesmo que você pegue uma bola aberta e um raio muito pequeno, bem aqui, ó, nunca a bola aberta vai estar inteiramente contida no seu conjunto. Sempre vai ter uma parte para fora do conjunto. Então, esse ponto aqui, bora chamar ele de ponto Q. Esse ponto Q, ele não faz parte do interior do meu conjunto. Porém, eu vou classificar ele de uma outra forma. Perceba que nesse caso aqui, tudo bem que ele não é um ponto interior. Mas toda vez que eu pego uma bolinha aberta de centro nele, eu sempre tenho nessa bola aberta pontos que estão dentro do meu domínio e pontos que estão fora. Então, eu vou chamar esse ponto de fronteira, já que é como se estivesse dividindo aqui, como se tivesse um muro, e de um lado está o pessoal do conjunto, do outro lado está o pessoal fora do conjunto. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto de fronteira. Tá? Então, o P, olha só, esse P aqui eu vou chamar de ponto interior. Já esse ponto Q aqui eu vou chamar de ponto de fronteira. Aí, por isso que eu digo, ó, P faz parte do interior do meu conjunto. Quem é esse interior? É o conjunto de todos os pontos que estão no interior, que são pontos interiores. Agora, já esse outro ponto aqui, ele é um ponto de fronteira. Então, eu digo que esse ponto Q, ele vai pertencer à fronteira. Vou colocar assim, fronteira de D. Então, todos os pontos de fronteira formam aqui essa fronteira, esse conjunto que eu vou chamar de fronteira. E todos os pontos interiores formam o interior do meu conjunto. Se eu fosse dividir, ó, você tem esse conjunto aí, que é esse retângulo. Se eu pedisse para você, divide para mim, desenha só a fronteira e desenha só o interior do conjunto. Você conseguiria? Vamos tentar. Ó, tá aqui o meu conjunto, né? Se eu fosse desenhar só a fronteira, é fácil, né? Desenhar só a fronteira. Só fazer isso aqui. É só eu fazer assim, ó. Pronto. Isso aqui já é só a fronteira. Tá? Perceba que aqui dentro eu não achurei. Então, estou falando só da fronteira aqui. E se eu quisesse me referir só ao interior do conjunto, como é que eu faria? Aí, nesse caso, eu teria que fazer assim, ó, fazer aqui embaixo.
Primeiro, para eu fazer o interior, eu vou ter que fazer a fronteira de qualquer forma. Tá aqui, ó. Fiz a fronteira. Agora que eu fiz a fronteira, agora sim, ó, eu marco aqui os pontos do interior do meu conjunto. Só que agora eu quero tirar a fronteira, que eu quero desenhar só a parte interior, não quero desenhar a fronteira. Então, para tirar a fronteira, ó, só deixo assim. Ou seja, eu deixo uma linha tracejada, que significa então que a fronteira não faz parte. Deu para entender, gente? Todo mundo entendeu o que é um ponto interior? O que é um ponto de fronteira? O que é o interior de um conjunto? E o que é a fronteira de um conjunto? Tanto ali a definição quanto até desenhando. Tudo bem. Então, vamos aqui para o nosso slide agora. Chegamos na aula 20. Então, 2/3 do nosso curso já passaram, né? Passou rápido. E chegamos aqui na aula 20. Máximos e mínimos em conjuntos compactos. Então, primeiro eu estou definindo com vocês o que é um conjunto aberto, o que é um conjunto fechado e tal, todas essas coisas. Então, o que eu defini com vocês? Já defini com vocês o que é um ponto interior. E agora, ó, ponto interior é quando existe uma bola aberta de centro nele, tal que a bola aberta está inteiramente contida no meu conjunto. Aí olha só o que diz aqui a definição. Nós vamos dizer que um conjunto ele é aberto quando todos os pontos do conjunto são pontos interiores. É assim que vai funcionar. Tá? Então, olha só. Quando o conjunto é aberto, quando todos os pontos do conjunto são pontos interiores. Por exemplo, bora voltar para cá. Se eu te desse essa figura aqui, vou te dar duas figuras aqui, ó. Vamos dizer que são conjuntos diferentes. Gente, aqui, vocês diriam que isso aqui é um conjunto aberto? Sim ou não? Para ser um conjunto aberto, qualquer ponto dele tem que ser um ponto interior. Se eu pegar esse ponto aqui, ele é interior. Mas se eu pegar esse daqui, ele é interior? Não, ele é um ponto de fronteira. Então esse conjunto aqui é aberto? Não é aberto. Tá? Então esse conjunto não é aberto. Agora e esse daqui? Ele é aberto? O que vocês acham? Ele é aberto. Ah, professor, mas se eu pegar bem aqui, ó, não, mas aqui, ó, não faz parte do meu conjunto. Por isso que eu deixei essa linha aqui sem ser contínua. Então, aqui não seria um conjunto aberto. Aqui seria um conjunto aberto. Enfim, tem vários outros conjuntos que são abertos. Por exemplo, eu podia pedir para você, desenha para mim esse gráfico aqui, ó, x² mais y² menor que 1. Você já sabe fazer isso. O que é isso daqui? Ora, se isso aqui fosse uma igualdade, seria a minha circunferência, só que são os pontos de dentro dela. Só que perceba que aqui eu não tenho igualdade. Se eu não tenho, a circunferência, ó, não faz parte. E agora eu te pergunto, esse conjunto aqui, você acha que ele é um conjunto aberto? Sim ou não? Sim. Porque apesar dele ter uma fronteira, mas a fronteira não faz parte do conjunto. Então, nesse caso, só quem faz parte do conjunto são esses pontos aqui no interior. Então, sim. Então, esse conjunto é aberto, esse daqui é aberto, esse daqui não é aberto. Bom, continuando aqui as definições. Próxima definição, que nós já falamos sobre ela. Nós vamos dizer que um ponto ele é de fronteira quando toda a bola aberta de centro nele tiver pelo menos um ponto que está no conjunto e um ponto que não está. Um ponto dentro e um ponto fora. Um ponto fora, isso que é uma fronteira. Se eu pegar todos os pontos de fronteira, eu chamo esse conjunto de simplesmente fronteira. A fronteira do meu conjunto. Ok, agora vamos treinar um pouquinho aqui com 3 exercícios sobre essa parte de fronteira. Gente, eu considero essa primeira questão, ela pode parecer assim, meio irrelevante e tal. Não, ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância não só para a aula de hoje, mas até para você ir entendendo já a parte de integrais. Então, preste muita atenção no que faremos agora.
Primeira questão, letra A. Eu tenho esse conjunto, que são os pontos x, y pertencentes ao R2, tais que x é maior que zero e o y também é maior que zero. Aí eu já vou anotar aqui o próximo. No item B, eu tenho o meu conjunto, são os pontos x, y, que pertencem ao R2, tais que x é maior ou igual que zero e y também é maior ou igual que zero. Tá, gente, por que eu digo... Vamos resolver agora. Por que eu digo que esse problema é importante? É importante porque eu preciso que você tenha um domínio sobre conjuntos. Eu preciso que você saiba desenhar um conjunto e expressar, descrever um conjunto. Por exemplo, esse daqui, ó. Eles são pontos do R2, quer dizer que na hora que você for desenhar, você vai desenhar no R2, você vai desenhar no plano cartesiano. Então, eu venho aqui, já coloco aqui o plano cartesiano. Só que não é todo ponto do plano cartesiano. Não, são os pontos do plano que satisfazem essas condições aqui. Quais são as condições? O x tem que ser positivo e o y também tem que ser positivo. Então, bora parar para pensar aqui. Aqui eu tenho 4 quadrantes. No primeiro quadrante, o x é positivo? Sim. E o y? Também. Então, ó, então já vou indicar aqui que o primeiro quadrante, ele faz parte do meu conjunto. No segundo quadrante, o x é positivo? Não. Então, não faz parte. No terceiro, o x é positivo? Não, também, não faz parte. No quarto, o x é positivo? É. E o y? O y não é. Os dois têm que ser positivos. Então, o único quadrante que faz parte desse conjunto é o primeiro quadrante. Agora, eu te pergunto o seguinte. Esse pessoal que está bem aqui, ó. Esse pessoal que está em cima do eixo x, eles fazem parte do meu conjunto? Sim ou não? Esses pontos que estão exatamente em cima do eixo x fazem parte do meu conjunto? Resposta é não. Por que não? Porque em cima desse eixo, o meu y vale quanto? Vale 0. E o y pode ser 0? Não. O y só pode ser positivo. Então, esses pontos aqui, eles não fazem parte do meu conjunto. Mas, eu posso afirmar que eles são parte da fronteira do meu conjunto? O que você acha? Eles fazem parte da minha fronteira? Faz. Faz, porque ó, se você pegar aqui qualquer ponto desse e faz uma bola aberta, sempre vai ter um ponto dentro do conjunto e um ponto fora. Então, esses pontos aqui, ó, eles formam a fronteira do meu conjunto. A mesma coisa isso daqui, ó, pelo mesmo raciocínio. Então, isso que eu estou fazendo de amarelo aqui é a fronteira do meu conjunto. Por que eu não peguei aqui embaixo a fronteira? Porque isso aqui não é fronteira. Se eu pegar uma bola aberta, não vai ter ninguém dentro do conjunto. A mesma coisa aqui. Agora aqui não. Aqui realmente faz parte da minha fronteira. Outra coisa que eu te pergunto. A origem faz parte da minha fronteira? Do conjunto ela não faz parte, eu sei, mas e da fronteira ela faz parte? O que você acha? Sim ou não? Faz parte. Por que faz parte? Se você pegar qualquer bola aberta aqui, ó, de centro na fronteira, ou melhor, de centro na origem, sempre vai ter um ponto dentro do seu conjunto e um ponto fora. Tá? Então, sim, a origem faz parte da minha fronteira. Então, gente, o meu conjunto, ele está aqui, ó, ele está de azul. A fronteira do meu conjunto está representada aqui por essas linhas amarelas. Então, perceba, nesse caso, o conjunto, ele tem fronteira. Só que a fronteira não faz parte dele. Ou seja, o que eu quero dizer é que o conjunto ele tem uma borda, só que a borda não faz parte do conjunto. Tudo bem? Tá, isso aqui é o desenho do meu conjunto e o desenho da fronteira dele. Mas mais importante que isso, que eu quero de você hoje, é que você saiba descrever essa fronteira.
descrever em linguagem de conjuntos, que nem esse daqui, ó. Para facilitar a minha vida, nesse caso, eu vou dividir a minha fronteira em dois pedaços. Eu vou dizer que a minha fronteira, uma parte dela é o semi-eixo x positivo e a outra parte dela é o semi-eixo x, ou semi-eixo y positivo. Tá? Ou seja, uma parte da fronteira é essa linha horizontal, que eu vou chamar de A1, e a outra parte, essa linha vertical, que eu vou chamar de A2. Então, eu vou escrever que a fronteira desse meu conjunto A é formada pela união dos conjuntos A1 e A2. Tá, mas aqui eu ainda não disse muita coisa não, porque eu tenho que dizer, tá, beleza, mas quem é A1, quem é A2? Como é que eu descrevo eles em linguagem de conjunto? É isso que eu vou fazer agora. Então, ó, eu tenho duas formas de descrever o conjunto A1. Eu poderia descrever assim, ó, A1, que é essa linha horizontal aqui, é o semi-eixo x positivo, é igual ao conjunto dos pontos x pertencente ao R2, tais que x é positivo e o y, gente, nessa linha horizontal aqui, o y, ele tem um valor fixo? O que você acha? Tem. Para qualquer ponto dessa linha horizontal, quanto é o valor do y? É zero. Então, posso escrever assim, tal que x é positivo e o y é igual a zero. Ó, não é o mesmo conjunto, tá? Não é a mesma coisa. Porque aqui o y é positivo, aí vai me gerar isso daqui. Aqui o y tem que ser zero, aí o que vai me gerar é essa linha horizontal aqui. Só que assim, gente, por mais que você possa escrever assim, mas eu não vou escrever assim. Eu vou escrever de um jeito mais simples, mais enxuto. Mas você vai entender rápido também. Ó, ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever assim. O meu y não é sempre igual a zero? Y não é sempre nulo? Então eu já vou escrever assim, quando eu for colocar meu conjunto. Ó. Então eu vou dizer que o meu conjunto A1 é o conjunto dos pares x e zero. Ó, tá aqui. Aqui eu já estou dizendo que o y é sempre zero. Tá bom? Então, são os pares x0, tais que x é positivo. Ou melhor, eu estou falando do conjunto A1. A origem faz parte da fronteira? Faz. Então, aqui o x pode ser maior ou igual que zero. Tá? Agora sim, agora ficou certo. Tudo bem, gente? Então, perceba que aqui é muito mais enxuto essa forma de eu escrever. Então, por isso que aqui eu vou usar só essa maneira aqui. Mas você pode usar outra também. Então, esse é o conjunto A1. E o conjunto A2, que é essa semi-reta aqui vertical? No caso do conjunto A2, o que está acontecendo aqui, gente, nessa reta vertical? O x, ele é sempre o quê? Ele é sempre zero. E é o y que está variando, só que sempre de forma positiva. Então, nessa reta vertical, vão ser os pares 0, porque o x é sempre zero, e y. Tais que o y é maior ou igual que zero. Está aqui. Então, esses são os meus conjuntos A1 e A2. Agora sim, terminei. Descrevi corretamente a fronteira do meu conjunto. Agora eu vou para o item B. Olha, o item B, ele é interessante. Você já vai ver por quê. Eu quero desenhar o item B. Quero desenhar esse conjunto. Eu percebo que eu estou no plano cartesiano, porque o pessoal do R2 está aqui. Só que não são todos os pontos. É somente os pontos, tá? Acho que x tem que ser maior ou igual que zero e y tem que ser maior ou igual que zero. Então, os dois não podem ser negativos, mas pelo menos agora eles podem ser zero, né? Desde que isso aqui seja satisfeito. Então, o meu primeiro quadrante ainda faz parte do meu conjunto, já que aqui todo mundo é positivo. O meu segundo e o terceiro quadrante não fazem parte, porque aqui o x é negativo e não pode ser negativo. O quarto quadrante não faz parte também, porque aqui o y é negativo e ele não pode ser negativo. Então, ó, por enquanto, está quase a mesma coisa que esse conjunto aqui. Qual é a diferença agora? Aí eu te pergunto, esses pontos aqui que são da fronteira,
Eles fazem parte do meu conjunto agora, sim ou não? Eles fazem parte. Porque agora o y ele pode ser 0 também. Então, se ele pode ser 0, esse pessoal aqui faz parte do meu conjunto. Mas é todo o eixo x que vai fazer parte? Não. Não, porque por mais que bem aqui o y seja 0, mas o x é negativo desse lado aqui. Aí não pode. Tá? Então é só esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Agora vem a minha pergunta para vocês. Então, ó, consegui desenhar o conjunto B. Eu te pergunto, o conjunto A, vou colocar aqui, ó, esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. O conjunto A e o conjunto B são iguais? O que você acha? Não são iguais. Não são iguais porque aqui ó, tenho pontos de B que não fazem parte do A. Agora, a segunda pergunta. A fronteira deles é igual? O que vocês acham? Bom, vamos descrever a fronteira do B. Aí bora ver se vai dar igual a do A. Então, ó, a minha fronteira do B é composta por essa linha aqui amarela, horizontal, e essa linha aqui vertical. Então, eu vou chamar essa linha horizontal de B1 e essa linha vertical de B2. Vou dizer, então, que a fronteira do meu conjunto B é a união de B1 e B2. Sendo que B1... Aí, o que acontece aqui nessa linha B1? O y sempre é 0 e o x está variando, mas o x está sempre positivo. Então, aqui eu digo que são os pares x0, tais que x é maior ou igual que 0. Já que a minha origem aqui faz parte. Já B2, que é essa semi-reta vertical, o x é sempre 0. Então, vai ser 0y, tais que y é maior ou igual que 0. Pronto. Pergunto novamente, a fronteira é igual dos dois? É. Ou seja, esses dois conjuntos eles têm a mesma fronteira, mas eles não são iguais. Qual é a diferença? É que no primeiro, a fronteira não faz parte do conjunto. No segundo, a fronteira faz parte do meu conjunto. Todo mundo entendeu? Então vamos para o item C agora. Item C é parecido com o que eu comentei com vocês ainda agora. Meu conjunto C são os pontos que pertencem ao R2, tais que x² mais y² são menores ou iguais que 1. Bom, aqui acho até mais fácil para a gente, porque a gente já está acostumado a desenhar esses conjuntos. Então, por exemplo, se eu fosse pedir para você, mesmo que você não tivesse assistido a aula de hoje, eu peço, desenha para mim esse conjunto, faz um esboço para mim desse conjunto, você saberia. Porque, ó, primeiro, esse conjunto está no R2, então você faria aqui o plano cartesiano, e você perceberia que não são todos os pontos, são só os pontos que satisfazem essa inequação. Essa inequação, se fosse uma equação, seria a equação de uma circunferência, centro na origem e raio 1. Então, a gente faria aqui uma circunferência de centro na origem e raio 1. Só que são os pontos na circunferência, porque vale a igualdade, mas também são os pontos de dentro, porque aqui é menor ou igual. Então, eu também tenho aqui esses pontos de dentro. Então, isso daqui é o meu conjunto C. Só que ele pede para eu determinar a fronteira de C. Nesse caso, quem é a fronteira desse meu disco? É a própria circunferência, né? Ou seja, é esse bordo, né? Essa linha que envolve aí o meu disco. A circunferência é a minha fronteira. Então, eu escreveria assim, ó, que a fronteira
desse meu conjunto C é igual aos pares do R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Está aqui. Isso já é a nossa fronteira. Bem mais fácil do que os outros itens. Só que tem uma forma, você diz assim, a pessoa não tem uma forma melhor de falar da fronteira? Não tem uma outra forma assim, mais complexa de falar da fronteira? Tem. Mas isso aqui já é uma resposta válida. Caiu isso aqui na prova. Colocou essa resposta, acabou. Está certo. Certíssimo. Mas, se você quiser, também tem uma segunda possível resposta. Qual seria uma segunda possível resposta? Eu poderia pegar esse disco aqui, ó, e eu vou dividir. Eu vou dividir essa circunferência em duas semicircunferências. Então, eu vou ter a semicircunferência de cima, mas eu também vou ter a semicircunferência de baixo. Por que eu quero fazer isso? Quero dividir em duas semicircunferências. Porque quando eu divido em duas semicircunferências, eu posso dizer que cada uma delas é uma função. Né? Por exemplo, eu posso dizer que a de cima aqui é a função y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Já a de baixo é a função y igual a menos raiz de 1 menos x quadrado. Aí agora, eu vou chamar essa semicircunferência aqui de C1, e eu vou chamar essa semicircunferência aqui de baixo de C2. Aí sabe quem é C1? C1 são os pontos. Olha só. C1 é o pessoal que está nessa semicircunferência aqui. Nessa semicircunferência, toda vez que você vê o y é igual a isso daqui. Então, poderia escrever assim, são os pares x, onde x é x, e o y é raiz de 1 menos x quadrado. Então, são esses pares aqui. Tais que o x está variando entre menos 1 e 1. Se você fazer x variar entre menos 1 e 1 dentro dessa condição aqui, você preenche toda essa semicircunferência de cima. Sem entrar no disco, só ali na borda. Mesma coisa embaixo, ó, poderia dizer que C2 seria igual aos pares x e menos raiz de 1 menos x quadrado. Quando o x está entre menos 1 e 1. Tudo bem? Então, isso seria outra forma de você descrever a fronteira desse conjunto. Teria uma terceira forma, que era você dividir em duas semicircunferências, mas lado direito e lado esquerdo. Aí você coloca o x como função de y. Outra maneira válida também. Enfim, isso aqui é só algumas formas de você falar da mesma coisa. Dependendo do contexto, talvez uma forma seja melhor do que a outra. Continuando, agora que você já sabe o que é um conjunto aberto e o que é uma fronteira, vamos falar agora o que é um conjunto fechado. Então vamos lá, definição. Aqui no slide, dizemos que um conjunto é fechado quando o complementar dele é um conjunto aberto. Agora, o que é complementar, né, gente? Vamos rever aqui o que é um complementar. Olha só, bora voltar aqui. Vamos voltar para cá, nosso slide, só para a gente entender o que é um complementar. Vamos voltar aqui para o quadro. Ó, voltando para cá, nós tínhamos, eu dei como exemplo para vocês, esse conjunto aqui, que é esse retângulo. Esse retângulo bem aqui. Quem seria o complementar desse retângulo? O complementar é como se você estivesse pegando esse retângulo e removendo ele do plano cartesiano. Então, ficaria um buraco nesse plano cartesiano. Ficaria um buraco assim, no formato do teu retângulo. Então, ficaria algo assim. Algo assim, ó.
Ó, então eu peguei e removi esse retângulo do plano cartesiano. E aí o que me restou foi todos os outros pontos aqui fora dele. Ó. Então, ó, eu tenho esse conjunto aqui, que é o retângulo, e eu tenho esse outro conjunto aqui, que é todo mundo menos o retângulo. Vocês concordam comigo que esse conjunto, junto com esse, eles formam todo o R2? Então, eles se complementam. Então, um é complementar do outro. Tá? A interseção deles é vazia e a união deles é todo o R2. Então, eles são complementares entre si. Aí tá. Então, ó, esse daqui é o complementar desse e esse é o complementar desse. Agora eu te pergunto, olha só. Esse conjunto aqui, gente, ele é um conjunto aberto? Sim ou não? Você já sabe que é um conjunto aberto. Esse conjunto aqui, ele é aberto? O que você acha? Todo ponto dele é um ponto interior? A resposta é sim, ele é aberto. Qualquer ponto dele é ponto interior. Então, ele é aberto, ó. Esse conjunto ele é aberto e ele é o complementar desse. Lembra da definição de fechado? O que é um conjunto fechado? É quando o complementar dele é aberto. Ora, se o complementar dele é um conjunto aberto, significa então que esse conjunto aqui ele é fechado. Tá? Então é assim que funciona. Para você pensar se um conjunto é fechado ou não, você não vai olhar para ele em si. Você vai olhar para o complementar dele. Se o complementar dele for um conjunto aberto, é porque ele em si é um conjunto fechado. E é isso, né? Então, por exemplo, ó, esse conjunto, vamos colocar esse conjunto aqui. Se eu fosse desenhar o complementar dele seria assim, ó, gente. Fazer bem aqui, pequenininho. Bom, seria o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, né? Já que eles não aparecem aqui. Vão aparecer aqui. E essa linha aqui, ó, ela está tracejada, quer dizer que ela não faz parte do meu conjunto. Então, no complementar, ela vai aparecer, ó, vai ser uma linha contínua. Tá? Então, esse é o complementar desse. Esse conjunto aqui, ele é aberto. Esse daqui, ele é aberto. Então, o complementar dele aqui, ó, esse daqui é fechado. Tá? Então, ele é aberto e esse aqui é fechado. Deu para entender? Aberto e fechado? Então, você olha para o complementar. Se um deles for aberto, é porque o complementar é fechado. Assim funciona. Aí já esse daqui, ó, ele em si, ele já é fechado. Ele já é fechado, porque o complementar dele vai ser aberto. Tá? E assim você pode ir treinando. Vários exemplos na sua casa, você pode ficar desenhando, pensando no complementar e vendo se ele é aberto ou fechado. Bom, continuando aqui, ó, observação. Perceba que se um conjunto ele é fechado, então a fronteira faz parte do conjunto. Isso acontece em todo o conjunto fechado. A fronteira dele faz parte do conjunto. Outra definição importante. O que é um conjunto limitado? O conjunto limitado é quando existe uma bola aberta, centrada na origem, tal que o conjunto está dentro dessa bola. Como assim? Vamos olhar para cá. Bora voltar para esse nosso exemplo aqui. Ó, imagina que você tem um retângulo bem aqui. Como é que eu sei se um conjunto é limitado? Basta eu pensar numa bola aberta de centro na origem. Então, pensa, ó, que você tem aqui, está aqui a origem. Você desenha uma bola aberta aqui, ó, assim. Essa bola aberta, ela conseguiu englobar todo o seu conjunto? Ainda não. Mas se você aumentar o raio, você vai conseguir? Vai. Você pegar aqui um raio maior, agora sim. Basta uma bola aberta, ou seja, se existir uma bola aberta que vai conseguir engolir, englobar todo o seu conjunto, então é porque ele é limitado. O que faz sentido. Por que ele é limitado? Porque ele cabe dentro de uma bola aberta. Tá? Né? Nesse raciocínio. Aí você vai dizer, professor, mas se eu posso definir qualquer raio para a bola, então qualquer conjunto vai ser limitado. Ou não? Não. Pensa nesse daqui, ó. Isso daqui é um conjunto limitado? Não. Por maior que seja o seu raio nunca vai conseguir englobar todo o conjunto. Então ele não é limitado. Aqui, ó, esse daqui também não é limitado. Tá? Porque por mais que o raio seja, sei lá, 1 milhão
de quilômetros, ainda assim não vai englobar o conjunto todo, tá bom? Pronto. Finalmente, então, vamos chegar na definição principal, que é a definição de um compacto. Bom, pelo menos essa definição é simples. Então, quando um conjunto ele é compacto? É quando o meu conjunto ele é fechado e limitado ao mesmo tempo. Então, se você tem um conjunto que é limitado e fechado, então pronto. Então, por definição, ele também vai ser compacto. Pelo menos aqui para a gente, em cálculo 2. Então, ó, bora treinar aqui rapidamente. Bora ver aqui alguns conjuntos. É esse daqui que a gente fez. Esse daqui, ó, o primeiro, esse conjunto A. Eu te pergunto, esse conjunto A, ele é fechado? Não é fechado. Tá? Ele não é fechado, porque o complementar dele não é aberto. Então tá aqui, ele não é fechado, então ele vai ser compacto? Não. Ele é limitado? Também não. Então ele não é limitado nem fechado. Então ele está longe de ser compacto. Agora aqui, esse conjunto B, ele é fechado? Ele é fechado. Mas ele é limitado? Não. Então ele não é compacto. Tá? E por fim, esse daqui, ó. Ele é fechado? Esse conjunto aqui? Sim. Ele é limitado? Também. Então ele é compacto. Tá? Pronto. Acabou. Já sabemos quando o conjunto é compacto. Agora sim, vamos passar para a parte principal de hoje, que é achar extremos absolutos quando o meu domínio da minha função é um conjunto compacto. Então, para isso, ó, teorema de Weierstrass, só que a versão agora do cálculo 2. O que vai dizer o teorema? É uma frase bem simples. Se a tua função é contínua e o teu domínio é um conjunto compacto, então existem pontos de máximo e pontos de mínimo globais. Tá? Então, se a tua função é contínua e o teu domínio é um conjunto compacto, então é porque a tua função, dentro desse domínio dela, ela vai assumir valores máximos e mínimos absolutos. Pronto, então o teorema te garante isso. Agora a pergunta é, beleza, mas como eu faço para achar esses pontos, esses valores? Aí eu vou te ensinar agora um passo a passo. Ó, esse passo a passo é importantíssimo, então vou logo colocar aqui todos os passos, pronto. Agora você pode bater uma foto, você pode anotar, porque isso aí é o coração da aula de hoje, é isso daí, esse passo a passo. Então vamos lá. Se você quer achar máximos e mínimos globais para uma função contínua em um domínio compacto, então você vai seguir isso daqui, ó. Primeira coisa, você vai calcular os pontos críticos da tua função e verificar se esses pontos críticos estão no interior do teu domínio, que nem lá no cálculo 1. A gente calculava o ponto crítico e depois tinha que ver se o ponto crítico estava dentro do conjunto, no interior do conjunto. Se tiver, então a gente calcula o valor da função, calcula a imagem da função nesses pontos que eu achei. Terceiro passo, depois que eu já olhei, já ali analisei o interior do meu conjunto, eu vou para a fronteira e eu vou tentar achar máximos e mínimos na fronteira. E conforme eu for achando, eu vou calculando a imagem nesses pontos. Por fim, eu vou comparar todo mundo que eu achei, todos os valores que eu achei. O valor maior que eu achei é o máximo global e o menor é o mínimo global. Ok, então esse é o passo a passo, vamos começar a aplicar. Então tá aí, primeiro exercício dessa parte, vamos determinar o máximo e o mínimo da função f dado esse conjunto D. Vou anotar aqui as informações da questão. Bom, esse é o segundo exercício, onde ele me dá essa função f, que é 2x² mais y² menos 2 vezes x vezes y mais x menos y. E o meu domínio é o conjunto dos pares x, y, tais que x está entre 0 e 2 e
o y também está entre 0 e 2. Pronto, gente, vamos resolver essa questão. Olha, antes de você aplicar aquele passo a passo, é importante que você primeiro saiba desenhar o seu conjunto. Então, a gente vai primeiro desenhar, enxergar o meu conjunto e determinar como é que ele é. Então, olha só como é o meu conjunto aqui. Ele está no R2, tá? Vou colocar aqui o plano cartesiano. Quais as limitações? Quais são as condições? O meu x tem que estar entre 0 e 2. E o meu y também. Quem é o y igual a 0? É todo esse pessoal aqui, ó. Todo mundo aqui é y igual a 0. E o y igual a 2? Seria uma outra reta horizontal aqui, ó. Y igual a 2. E aqui seria y igual a 0. Então, o y estaria entre essas duas retas horizontais. Só que eu tenho o x também. Quem é o x igual a 0? X igual a 0 seria essa reta vertical bem aqui, ó. Todo mundo aqui é x igual a 0. E o x igual a 2 seria uma outra reta vertical. X igual a 2. Então, o x está entre essas duas retas verticais. Ora, quando eu faço a interseção desses dois conjuntos, já que isso e isso daqui tem que ser satisfeito ao mesmo tempo, o que sobra para mim? Sobra um quadrado. Então, o meu conjunto é um quadrado mais os pontos que estão dentro dele. Então, eu vou representar isso bem aqui. Então, vou desenhar aqui um quadrado. Bem aqui é 2. Aqui é 2. Então, gente, este daqui é o meu conjunto D. Pronto, agora que eu observei o meu conjunto, agora sim eu vou aplicar aquele passo a passo, começando com os pontos críticos. Então, primeiro passo, pontos críticos. Esse aqui você já está acostumado, né? Então, o que a gente vai fazer? Calcular as derivadas parciais, igualar a 0, resolver o sistema. Então, derivando f em relação a x, a gente tem 4x, aqui vai zerar, aqui vai dar menos 2y, aqui vai dar 1, e aqui vai zerar. Derivando em relação a y, aqui zerou, aqui é 2y, vou colocar aqui embaixo já. Aqui menos 2x, aqui zerou e aqui menos 1. Essas são as derivadas parciais. Vou igualar a 0. Igualei a 0 e agora tem que resolver o sistema. Aí note, ó, aqui eu já vou somar em cima e embaixo, para poder simplificar esse pessoal. E vai ficar 4x menos 2x, vai ficar 2x igual a 0. Então, x vai ser igual a 0. Achei o valor do x, tem que achar o valor do y. Então, eu vou substituir ele em uma dessas equações. Substituir logo naqui de baixo. Quando eu substituir embaixo, aqui vai zerar, vai ficar 2y igual a 1, que significa que y é igual a meio. Então, ó, eu achei um ponto crítico. Quem foi o ponto crítico? 0 e meio. Só que agora eu te pergunto, esse ponto crítico é um ponto interior do meu conjunto? Ou será que ele é o ponto de fronteira? Ou nem isso ele é? Está totalmente fora ali do meu conjunto. Bora ver. Onde é que está o ponto 0 em x, meio em y? Bom, 0 em x está aqui, meio em y seria bem aqui, ó. Está aqui o meu ponto. Esse ponto é um ponto interior? Não, não é. Então, por enquanto, eu vou ignorá-lo. Então, ó, eu vou dizer o seguinte, eu vou justificar que esse ponto ele não pertence ao interior do meu conjunto, que estou chamando de conjunto D. Já que ele não pertence, eu vou ignorar ele. Está aqui. Apesar de que o fato de ele estar na fronteira, significa que uma hora ele vai aparecer de novo. Mas, por enquanto, deixa ele aí. Tá? Não vou fazer nada com ele. Está aqui, ó, não pertence, vou ignorar e passar para o próximo passo. Gente, agora presta atenção. Assim, para tudo que você está fazendo agora,
que eu vou te dar uma dica. Só que essa dica é uma dica de extrema importância. Qual é a dica? Olha só, toda vez que o seu domínio, que é um conjunto compacto, né, como a gente está vendo, mas esse conjunto ele for um polígono, tá? Ou seja, aqui, ó, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um polígono. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que ele tem vértices, certo? Poderia não ser um polígono, poderia ser um disco, por exemplo. Aí já não teria vértices. Mas nesse caso aqui, toda vez que é um polígono, um triângulo, retângulo, pentágono, toda vez, então você vai fazer um passo a mais. Entre calcular ponto crítico e ir para a fronteira, você vai fazer um passo a mais. Qual é esse passo a mais? Você vai calcular o valor da tua função nos vértices aqui desse polígono. Tudo bem? Isso é uma dica. Ah, professor, mas por quê? Daqui a pouco você vai entender, mas eu vou logo fazer isso. Toda vez que for um polígono, eu vou logo calcular o valor da minha função nos vértices desse polígono. Então, esse vai ser o segundo passo aqui para mim. Ó. Vou colocar aqui, calcular o valor nos vértices. Quais são os vértices? A origem é um vértice. Então, quanto é f de 0, 0? Bom, f de 0, 0, joga ali todo mundo 0, vai zerar. Qual é outro vértice? Outro vértice é o ponto 2 em x, 0 em y. Que é esse ponto bem aqui, ó. Então, isso aqui é um vértice, aqui é um vértice. Aqui, 2, 2 é um vértice. Aqui também, 0 e 2. São 4 vértices. Então, aqui, ó, x igual a 2, y é 0. Se o y é 0, vai zerar esse e esse. O x é 2, então vai ficar 2 vezes 4, que é 8, mais 2, que é 10. Tá aqui, deu 10. Outro vértice. O outro seria o ponto 0 em x, 2 em y. Aí, nesse caso, vamos zerar o x. Zerou aqui, aqui, aqui. O y é 2. Fica 4 menos 2, que é 2. E, por último, o vértice 2, 2. Ó, aqui x e y são iguais, né? Então, aqui vai ficar 8 menos 8. Vai eliminar esses dois. E aqui também vai eliminar mais 2 menos 2. Vai eliminar todo mundo isso aqui. Vai ficar só y ao quadrado. Y é 2, vai ficar 4. Pronto. Esses vértices que eu calculei, né, a imagem que eu calculei neles, são possíveis candidatos a máximos e mínimos. Então, por isso que a gente vai guardar esses valores aqui. Aí, agora sim, eu vou para o próximo passo, que é analisar a fronteira do meu conjunto. Nesse caso, a minha fronteira, eu vou dividir em 4 partes, porque eu tenho um polígono. Então, cada lado vai ser uma parte da minha fronteira. Então, eu vou chamar aqui embaixo de D1. Vou chamar aqui, lado esquerdo, de D2. Em cima, D3. Na direita aqui, D4. Tá? Então, vou dividir a fronteira em 4 partes e vou calcular para cada parte dessa fronteira o máximo e o mínimo do meu conjunto. Você vai ver como é que faz. Então, terceira parte é a fronteira. Bom, a fronteira eu dividi em 4 partes. Vou ter que analisar cada uma delas. Então, primeira parte, D1. Bom, quem é D1? É essa reta horizontal aqui. Nessa reta horizontal, quanto vale o Y? O Y aqui sempre vale 0. Então, são os pontos, são os pares x0, que a gente fez naquela hora, tais que o x está entre 0 e 2, né? Ó, nessa parte da fronteira, todo ponto vai se comportar como esse par, x e 0. Aí olha como é que vai ficar a minha função. A minha função, para um ponto aqui dessa fronteira, vai ficar f de x0. Ora, então o que eu faço? Eu vou pegar aí na minha função e vou zerar todo mundo que tem y. Então vai zerar esse e esse. Vai sobrar só 2x² mais x. Então, aqui, gente, 2x² mais x. Quando eu faço isso,
aplico nessa parte da fronteira, o que sobra para mim é uma função que só depende de uma variável, que é uma função que eu vou chamar até de f1 de x. Então agora, olha só, o nosso exercício vai ser calcular máximos e mínimos para esta função neste intervalo fechado. Ou seja, agora eu vou aplicar o método do intervalo fechado, do cálculo 1, já que agora a minha função é de uma única variável e o domínio ali no intervalo fechado. Ah, então quer dizer, professor, que o método de intervalo fechado é só um subitem do que a gente está fazendo agora? Sim. Ah, então quer dizer que para cada lado aqui do quadrado, cada lado eu vou ter que aplicar o método do intervalo fechado? Sim. Vou ter que aplicar 4 vezes? Sim. Que bom, né? Diversão, 4 vezes mais. Então, tá aqui. O que eu faço aqui? Vou derivar igual a zero para achar ponto crítico. Derivando, aqui vai ser 4x mais 1. Agora eu vou igualar a zero para achar ponto crítico. Com isso, eu encontro que x é igual a menos 1 sobre 4. Esse ponto, menos 1/4, está dentro do meu intervalo aqui de 0 a 2, na parte de dentro dele? Sim ou não? Não, né? Que é negativo. Então, ó, ele não faz parte do intervalo aberto 0 a 2. Se ele não faz parte, o que eu faço com ele? Ignoro. Não preciso fazer nada com ele. Está ignorado. Aí eu já vou para a próxima fronteira. Então, já vou para D2. Aí alguém pode protestar agora. Fala, não, professor, mas o senhor não aplicou todo o intervalo fechado, todo o método. Porque depois que o senhor achasse ponto crítico, você não ia ter que aplicar também nos extremos, em 0 e 2, a minha função? Teria, mas eu já apliquei. Porque ó, quando x é 0, quem é o ponto? 0, 0. Quando x é 2, quem é o ponto? 2 e 0. Está aqui, ó. 0, 0, 2 e 0. Por isso que eu já faço isso daqui. Porque os vértices vão ser justamente os extremos dos meus intervalos fechados. Por isso que eu já me adianto aqui e agora não preciso mais fazer isso. Agora eu só vou me preocupar mesmo com ponto crítico no interior do meu conjunto. Só isso. Os extremos eu já calculei. Deu para entender? Ok. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nessa parte aqui, D2, é quando o x é sempre 0 e o y está entre 0 e 2. Então, eu vou escrever aqui, que são os pontos 0 e y, tais que y está entre 0 e 2. Aí, como é que vai ficar a minha função, então? Minha função vai ser os pontos 0 e y. Então, onde tem x vai zerar, vai sobrar só y ao quadrado menos y. Essa função aqui é uma função que só depende de uma variável, a variável y. Vou derivar igual a zero. Derivo. Vai ficar 2y menos 1 igual a zero. Aqui. Então, vai dar y igual a meio. Gente, meio faz parte desse intervalo aqui aberto? Sim ou não? Faz. Faz parte do intervalo aberto. Ele faz parte. O que significa, então, que eu vou ter que calcular o valor da função nesse ponto aqui. Tá? Então, como é que vai ficar? Vou calcular o f de 0 e meio. F de 0 meio. É só olhar para cá. Ó. Quando x é 0, só sobra isso daqui. Agora o y vai ser meio. Vai ficar 1/4 menos meio. 1/4 menos meio. Aí isso aqui vai dar 0,20 menos, né? Dá negativo menos 0,25. Ó, gente, quem é esse ponto aqui que deu agora 0,5? Não foi o ponto crítico que a gente achou ali, no início da questão? Lá eu ignorei, porque ele não estava no interior. Mas como ele estava na fronteira, agora ele reapareceu. Então agora eu precisei calcular ele de qualquer forma. Pronto, guarda essa informação. Vamos para a próxima parte da fronteira. Vamos falar do D3. Nesse daqui é uma reta horizontal também, só que aqui em cima. Aqui em cima, o meu y é sempre igual a 2 agora. Então, aqui são os pares x e 2, tais que o x
está variando entre 0 e 2. Aqui. Então, se eu pegar a minha função f e colocar os pontos x e 2, como é que vai ficar? Vai ficar 2x² mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes x vezes 2, então vai dar 4x, mais x menos 2. Então, a minha função aqui vai ser 2x², aí aqui menos 4x mais x dá menos 3x, mais 4 menos 2 dá mais 2. Pronto. Isso aqui é uma função que só depende de x. Vou chamar de f3. Vou derivar f3 para igualar a 0. Vai dar 4x menos 3, igualando a 0. Eu descubro que o x ele é igual a 3/4. 3/4 faz parte do intervalo entre 0 e 2? Faz. Então, vou ter que calcular. Então, ele faz parte aqui desse intervalo. Então, agora eu venho e calculo. Vai ficar f de 3/4 e y é 2. Bom, aí eu venho para cá. No lugar do x eu coloco 3/4. 3/4 ao quadrado é 9 sobre 16. Vezes 2 vai ficar 9 sobre 8. Aí menos 3 vezes 3/4 é 9/4. Mais 2 inteiros. Bom, 2 inteiros, eu vou deixar 2 inteiros por enquanto. Aí o MMC é 8. Então aqui embaixo vai ficar MMC 8. 8 dividido para 8 é 1, vezes 9 dá 9. Aí menos 8 por 4 é 2, vezes 9 vai dar 18. E mais 8 por 1 é 8, vezes 2, 16. Então isso aqui vai dar igual a 7 sobre 8. Então, guarde essa informação. Isso aqui é outra informação que é relevante para a gente. Última parte da minha fronteira. D4. Nesse que é uma reta vertical, o x é sempre 2. Aqui, ó, o x é sempre igual a 2. E o y que está variando entre 0 e 2. Então, aqui são os pontos 2 em x, y, tais que o y está entre 0 e 2. Então, na minha função, se eu aplicar os pontos 2 e y, vai ficar igual a 8 mais y ao quadrado menos 4y mais 2 menos y. Então, melhorando aqui a minha função, vai ser y ao quadrado menos, 4 e 1 vai dar 5y, 8 mais 2 vai dar 10. Então, ficou uma função que só depende de y, vou chamar de f4. Vou derivar e igualar a 0. Então, derivando esta função, eu vou ter 2y menos 5, e igualando a 0, eu vou achar que y é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2 faz parte desse intervalo aqui, gente, de 0 a 2? Não, que é 2,5, né? Então, não faz parte, então posso ignorar. Então, ó, não faz parte do intervalo de 0 a 2. Ok, no final, já calculei todo mundo que eu podia calcular. Agora eu vou para a conclusão. Vamos para a última etapa, onde eu vou fazer aqui uma conclusão do que foi visto. Comparando todos os valores, eu consigo agora dizer quem é o meu ponto de máximo e o valor máximo. Eu também sei dizer agora quem é o meu ponto de mínimo e quem é meu valor mínimo. Tá, vamos lá.
como é que eu vou descobrir isso daí? Eu tenho que ver todos os valores que eu calculei, desde o início. No início, eu achei um ponto crítico, mas ele não fazia parte do interior, então eu ignorei ele, então não calculei, então ignorei. Na segunda parte, eu calculei nos vértices, cada um desses é um candidato. Então aqui eu tenho 0, 10, 2 e 4. Então, se eu fosse olhar só para esses, quem seria o maior deles? 10. Quem seria o menor? 0. Então, por enquanto, quem está ganhando o maior é 10 e o menor é 0. Mas, além desses, quando chegou na fronteira, em cada linha daquela, aqui eu não calculei nada, porque não faz parte do interior. Aqui eu calculei, deu menos 0,25. Aqui eu também calculei, deu 7/8, e depois eu não calculei. Então, desses 6 valores, 7/8, menos 0,25, 0, 10, 2 e 4. Quem é o maior? O maior é 10. Desses 6, o maior é 10. E o menor? Menos 0,25, já que ele é o único que é negativo. Então, comparando os valores, ó, perceba que aqui achei quem é o maior, é 10. E quando eu atinjo 10? No ponto 2, 0. E quem é o menor? É menos 0,25. Quando é que eu atinjo ele? No ponto 0,5. Tá? Então, são as informações que eu vou colocar aqui. Então, quem é o ponto de máximo? É o ponto 2 e 0. É isso? E qual foi o valor máximo? 10. Quem é o ponto de mínimo? É o ponto 0,5. Qual é o valor mínimo? Menos 0,25. E aí, terminou a questão, comparando os valores. Eu vou agora plotar isso daí no GeoGebra, só para a gente enxergar melhor. Então, ó, aqui no GeoGebra, eu vou colocar nossa função. Nossa função é 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Aí só que tem uma restrição, né? A restrição é que o x está entre 0 e 2. Só que o y também está entre 0 e 2. Vou colocar isso aqui. O y também está entre 0 e 2. Está aqui, ó. Então, essa daqui é a nossa função. Quando eu restringo o domínio dela ao quadrado. Aquele quadrado de lado 2. Aí, ó. Quem é o ponto de mínimo? É o ponto 2. Olha, o ponto de máximo é o ponto 2 e 0. E f de 2, 0. Ó, bem aqui. Tá aqui, ó, certinho. Esse aqui é o maior ponto que você vai achar, que a altura é maior. E aqui o valor é justamente 10. E o menor? O menor está no ponto 0, meio, e f de 0, meio. Ó, bem aqui embaixo está o menor valor da função. E aqui em cima, o maior valor. Então, conforme o que a gente tinha visto aqui mesmo na resolução. Bom, gente, vamos resolver agora só mais uma questão, que é uma que tem até uma aplicação. Ó, então, tem uma função. Essa função me dá a temperatura de uma placa. Qual é o formato da placa? Ele me diz que a placa ela é moldada por esse conjunto aí que vocês estão vendo. Aí ele quer o ponto de menor temperatura da placa. Bom, então, deixa eu colocar aqui as informações para a gente já começar a resolver. A minha função é t de xy igual a 4 menos x² menos y². E o meu conjunto é um conjunto formado pelos pontos do R2, tais que 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 8 menos x. Tá, então vamos fazer. Primeira coisa, eu vou desenhar esse conjunto. Bom, para desenhar esse conjunto, primeiro
vou ter que analisar essa equação aqui. Vou analisar ela por parte. Eu vou analisar só esses três aqui primeiro. Ó. Olhando só para esses três, você já percebe que tanto o x quanto o y são maiores ou iguais que zero. O que significa que eu estou no primeiro quadrante. Então, o desenho vai ficar aqui no primeiro quadrante. E quando eu olho para cá, perceba ó, que o meu y ele está limitado pelas funções x e 8 menos x. Então, é como se y estivesse acima da função x e abaixo da função 8 menos x. Essa função x, como é o gráfico dela? É uma parábola? Não, é o quê? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Passa pela origem? Passa. Então, o y está acima dessa reta e abaixo dessa daqui. Isso aqui é uma reta também? É. Decrescente agora? É decrescente. Corta o eixo y em 8. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar bem aqui, digamos que aqui é o 8, tá? E vamos dizer, então olha só, uma reta é crescente e passa, uma reta é crescente, passa pela origem, a outra reta é decrescente. Então, obviamente, uma hora, elas vão se encontrar em um ponto. Porque uma reta cresce, outra reta decresce. Uma corta o eixo y no 0 e a outra corta no eixo 8, no ponto 8, decrescendo. Então, com isso, a gente forma aqui ó, o formato da nossa chapa. Então, a chapa ela tem um formato triangular. Quem são os vértices do meu triângulo? Eu tenho bem aqui ó, a origem, eu tenho aqui esse vértice que é 0 em x, 8 em y, só que eu tenho também esse vértice aqui, que é o vértice onde as funções se encontram. Que vértice é esse? Como é que eu sei? Basta igualar as minhas funções. Então, se eu igualo y igual a x igual a 8 menos x, eu descubro que o x é igual a 4. Tá? Então, esse ponto aqui é 4 em x e 4 em y. Então, o meu conjunto, ele é um triângulo, e eu já determinei aqui, ó, quem são os três vértices do meu triângulo. Aqui é 4, 4, aqui embaixo é a origem, 0, 0, e aqui em cima eu tenho 0 e 8. Pronto. Agora, vamos trabalhar. Ponto crítico. Vou derivar minha função igual a 0. Vou derivar em relação a x, vou derivar em relação a y. Derivando em relação a x, menos 2x, em relação a y, menos 2y. Vou igualar a 0. Bom, nesse caso não tem outra escapatória. X tem que ser 0, y tem que ser 0. Então, o ponto que eu acho aqui é o 0, 0. Aí eu te pergunto, esse ponto 0, 0, ele pertence ao interior do meu conjunto, sim ou não? Não. Ele, inclusive, é um vértice, né? Mas o vértice não está no interior, ele está na fronteira. Então, ele não faz parte. Se ele não faz parte, eu vou ignorar ele por enquanto. Esse meu domínio aqui, ele é um polígono, ele é um triângulo. Então, eu vou passar por essa etapa aí dos vértices. Eu vou calcular o valor da minha função nos três vértices do meu triângulo. Então, agora eu vou calcular o valor da temperatura na origem, no 0, 0, já que ele é um vértice. Então, ó, coloca x igual a 0 e y igual a 0, vai dar 4. Agora, o próximo vértice pode ser o ponto 0, 8. Então, x é 0, y é 8. 8 ao quadrado, 64. 4 menos 64 dá menos 60. E agora, o próximo vértice é o ponto 4, 4. Então, aqui vai ficar menos 16, menos 16, menos 32, mais 4, vai dar menos 28. Pronto. Calculei nos vértices, cada um desses é um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Vamos para a fronteira agora. Na fronteira, eu vou chamar
essa reta vertical aqui de E1, né, já que tudo isso aqui é o E. Vou chamar essa reta crescente de E2 e essa reta decrescente de E3. Nessa reta que é 1, o x é sempre 0 e o y está entre 0 e 8. Então, quem é E1? É a parte da fronteira onde o x é 0 e o y está entre 0 e 8. Bom, para esse pessoal aqui da fronteira, como é que vai ficar minha função temperatura? T de 0y. Se eu zerar o x, vai ficar só 4 menos y ao quadrado. Claro que isso aqui é uma função que só depende de y. Vou chamar de T1. Vou derivar e igualar a zero. Vou aplicar o método do intervalo fechado aqui. Quando eu derivo, vai ficar menos 2y. E se eu igualar a zero, eu vou descobrir que y é igual a zero. Aí agora eu te pergunto, esse zero está dentro do intervalo de 0 a 8? Sim ou não? Não. Ele está no extremo, mas ele não está dentro. Porque aqui, ó, nessa parte aqui do método, eu só quero o pessoal que está dentro, no interior do meu intervalo, que não é o caso aqui. Então, eu vou desconsiderar. Apesar de que, por ele ser um extremo, eu teria que calcular ele, mas eu já calculei aqui, ó, 0, 0. Então, não preciso calcular de novo, vai ficar redundante. Vamos para a próxima parte da fronteira. Ainda tenho mais duas partes aí para analisar, para depois ir para a minha conclusão. Então, vamos para o E2. Só que, olha só, gente, no E2, a gente tem um problema. Porque até aqui a gente só analisava quando a nossa reta estava na vertical ou na horizontal. Que a y ou x eram uma constante. Aqui a minha reta ela está inclinada. O que significa que tanto o x quanto o y está variando. E agora, o que eu vou fazer? Só que calma. Por mais que aqui os dois estejam variando, mas em cima dessa reta aqui, eles estão variando conforme uma regra. Qual é a regra? Y tem que ser igual a x, porque não é a reta identidade? Então, todo mundo que está aqui nesse ponto é a reta y igual a x. Então, quem está nessa reta aí são os pontos x e x. São os pontos onde y é igual a x. Tá bom? Tal que o x está indo de 0 a 4. Pronto, aí agora que eu aplicar esse ponto ali na minha função, ela vai ficar de uma variável só. Porque a minha função temperatura vai ficar 4 menos 2 vezes x², já que x e y são iguais. E isso daqui é uma função que só depende de x. Vou derivar, vai ficar menos 4x e vou igualar a zero. X vai dar zero. Só que zero não está no interior do meu intervalo. Então, posso ignorar. Vamos para a última parte da fronteira. Bom, gente, a última parte da fronteira é essa reta decrescente. Mas essa reta decrescente é a função y igual a 8 menos x. Então, aqui são os pontos onde x é x, mas o y é 8 menos x. Tais que o x está variando de 0 a 4. Todo mundo entendeu, gente, isso aqui? Essa parte aqui ela é primordial, tá? Até para você transformar a função de uma única variável. Então, aqui a minha temperatura vai ficar x e 8 menos x. Então, vai ser 4 menos x² menos 8 menos x². Aí falta desenvolver isso daqui. Aí isso aqui vai ser igual a 4 menos x². Quadrado primeiro, 64. Só que menos aqui.
Aí, menos 2 vezes 8 vezes x, dá 16x. Só que com esse menos aqui vai ficar mais. Aí aqui, mais x quadrado. Só que tem esse menos aqui, então é menos x quadrado. Claro que isso aqui vai ser uma função, só depende de uma variável, chamada de T3. Aqui vai ficar menos 2x quadrado, mais 16x, e aqui menos 60. Vou derivar igual a zero. Derivando, vai ficar menos 4x mais 16. Se eu igualo a zero, eu descubro que o x é igual a 4. Só que x igual a 4 não pertence ao intervalo aberto de 0 a 4. Ele é um extremo, mas eu já calculei no extremo. Então, pelo menos na fronteira, eu não achei nenhum ponto relevante para a gente. Então, agora, os únicos candidatos são esses três aqui, ó, gente. Então, quem é o valor máximo? Quem é a temperatura máxima aqui? 4. Quem é a temperatura mínima? Menos 60. Em qual ponto ocorre a temperatura máxima? Na origem. Em qual ponto ocorre a temperatura mínima? 0,8. Só que ele só pede, na questão, os pontos da menor temperatura. Só. Então, vou colocar assim. Ponto de menor temperatura. Então, o ponto de menor temperatura, a gente viu que é o ponto 0 e 8. Sendo que a temperatura mínima... Ele só pediu isso daqui, mas aqui a gente vai fazer a mais, né? A temperatura mínima, que é a temperatura aplicada nesse ponto, é menos 60 graus Celsius. E pronto. Calculando isso aqui a mais, a gente finaliza a nossa questão. Bom, gente, eu só quero mostrar o gráfico para vocês e eu vou comentar ainda da prova. Então, bora aqui rapidinho para o gráfico. Bom, o gráfico t de xy é igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado com a condição que 0 menor ou igual que x menor ou igual que y menor ou igual que 8 menos x. Bom, deixa eu ajeitar aqui agora. O x está entre... Opa, apertei sem querer aqui. De novo, aqui o x vai estar entre menos 1 e 5, o y entre menos 1 e 9, e o z, vou colocar ele entre menos 65 e 5. Ou aqui, 6. Tá? Então, tá aqui. Então, gente, esse daqui é o gráfico da nossa função, quando o meu domínio é só aquele triângulo. Aí ele queria a temperatura mínima, né? A gente descobriu que a temperatura mínima está no ponto 0,8 T de 0,8. Tá aqui, ó. Essa daqui é a nossa temperatura mínima. E a temperatura máxima é na origem, quando justamente a minha temperatura é 4. Alguma dúvida? Nenhuma? Tá, então bora só resolver aqui rapidamente nossa prova, só para vocês terem pelo menos uma noção, né, de como seriam as respostas da prova. Vou fazer aqui mesmo. Então, ó, aqui na prova, né, isso aqui é um tipo, né? Claro que depende do seu tipo, é diferente o resultado. Ele me dava a pressão atmosférica. A pressão atmosférica era essa função aqui. 1 mais 0,01 x vezes seno de y. Era isso. Aí x e y estava em quilômetros. Aí letra A, ele pedia, calcule a taxa de variação da pressão no ponto, aí nesse tipo aqui é o ponto 4 e 0, e na direção do vetor, ele me dá aqui o vetor 1 e 0. Bom, como é que a gente fazia, gente? Essa função aqui,
né, você consegue derivar ela tranquilamente. Então, se eu quero a taxa de variação nessa direção aqui, eu quero uma derivada direcional. Então, ó, na hora que eu for calcular a derivada direcional, eu posso calcular isso para um ponto aqui x, y. Eu posso calcular o gradiente da minha função e fazer o produto escalar com o meu vetor. Tá? Assim que funciona. Aí, quem é o meu gradiente? Vamos lá. Vou derivar isso aqui em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 1, então vai ficar 0,01 vezes o seno. Aí 0,01 é 1 sobre 100. Vai ficar 1 sobre 100 vezes o seno. E se eu derivo em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar cosseno. Então vai ficar 1 sobre 100 x cosseno. Aí eu faço aqui, ó, produto escalar com o meu vetor 1 e 0. Na hora que eu faço o produto escalar, esse 0 vai zerar isso daqui. Vai ficar 1 vezes esse só. Então eu vou ter que a minha derivada direcional vai ser igual a 1 sobre 100 vezes seno. Aí mais esse vezes esse que é 0. Ficou assim. Só que, claro, tem que aplicar no ponto. Ponto 4 e 0. Então, na hora que eu aplico no ponto, 4 e 0. O que acontece? Onde tem x eu coloco 4, onde tem y eu coloco 0. Se acontece sendo de 0, é 0. Então, letra A, resposta, taxa de variação era nula. Item B agora. Aí no item B, ele queria calcule a taxa de variação máxima nesse mesmo ponto aqui. Bom, se você quer a taxa de variação máxima, quem é a taxa de variação máxima? É a norma do vetor gradiente. Tá? Então, cadê o meu vetor gradiente? Meu vetor gradiente é isso daqui, ó, gente. Então, o meu vetor gradiente, olha só, o meu vetor gradiente aplicado no ponto 4 e 0, como é que é esse vetor aqui? Eu olho para cá. O x é 4, o y é 0. Se o y é 0, sendo de 0 vai ser 0. Então, já vou zerar a primeira aqui, ó. Zerou. Agora aqui, cosseno de 0 é 1, o x aqui é 4. Então, vai ficar 4 sobre 100. Tá? Isso aqui me dá a direção. Só que ele quer a taxa de variação máxima. Então, é a norma disso. Só que na hora que você vai calcular a norma disso, isso aqui vai ficar... Claro, raiz quadrada disso daqui ao quadrado é isso aqui mesmo, né? Que aqui é 0. Então, no final vai ficar 0,04. Tá? Essa taxa de variação máxima... Aí aqui ele fala que é ATM por quilômetro. Aí essa era a nossa resposta. Então essa seria a taxa de variação máxima. Deu tudo certo? Todo mundo aqui fechou? Tudo bem. Então é isso mesmo. Então boa prova para vocês na sexta-feira. Um bom recesso, um bom descanso. Estudem cálculo, se antecipe lá nas integrais duplas. A gente se vê em agosto. Até mais.